Era uma manhã tranquila no edifício, os raios de sol entravam pelas janelas, iluminando os corredores e trazendo uma leve sensação de calor. Fernanda, a síndica, já estava em seu escritório lidando com os problemas rotineiros do edifício. Sua mesa estava abarrotada de papéis, relatórios de manutenção e avisos de reuniões. Enquanto revisava os documentos, o telefone tocou. Era Adelaide, a idosa do terceiro andar, reclamando novamente de um cheiro estranho que ninguém mais parecia perceber. Fernanda suspirou profundamente, sentindo a frustração crescer dentro de si. Adelaide, já te disse que esse cheiro deve ser coisa da sua imaginação. Não há nada de errado no prédio, talvez você esteja exagerando um pouco. Mesmo enquanto falava, Fernanda sabia que sua paciência estava se esgotando. Adelaide vinha reclamando do cheiro há semanas, e cada vez que Fernanda ouvia a mesma queixa, sentia-se mais inclinada a ignorá-la. Adelaide deve estar só buscando atenção, mas não posso perder tempo com isso, pensou Fernanda. Por outro lado, Adelaide estava visivelmente perturbada. Eu sei que você não sente, Fernanda, mas o cheiro está lá, é forte, como se algo estivesse apodrecendo. Mais tarde, Adelaide decidiu sair para encontrar seu filho, Gustavo, para almoçar. Gustavo trabalhava no corpo de bombeiros e era o único em quem Adelaide confiava plenamente para resolver o problema. No restaurante, enquanto esperavam a comida, Adelaide aproveitou a oportunidade para desabafar. Gustavo, o cheiro está piorando, eu realmente preciso que você vá até lá e veja o que está acontecendo, não aguento mais isso. Gustavo suspirou, sentindo-se culpado por não ter dado a devida atenção ao pedido da mãe antes. Eu prometo que vou, mãe. Sei que você já está me pedindo isso há uma semana, mas meu trabalho tem sido muito exigente ultimamente. Ele segurou a mão da mãe, tentando transmitir-lhe algum consolo. Vou tentar passar por lá esta noite depois do trabalho. Adelaide, no entanto, não estava convencida. Você sempre diz isso, Gustavo, mas nunca vai. Estou começando a pensar que você não acredita em mim. O cheiro está me deixando doente, disse, sentindo uma mistura de tristeza e frustração. Será que estou exagerando? Mas o cheiro é tão real para mim, pensou. Gustavo olhou o relógio e percebeu que tinha pouco tempo antes do próximo turno. Mãe, sinto muito, realmente vou tentar passar por lá esta noite. Preciso ir agora, mas prometo que vou cuidar disso. Ele se levantou, beijou a testa de Adelaide e saiu do restaurante, deixando-a sozinha com seus pensamentos. Enquanto isso, no prédio, Leandro estava no saguão quando Renato, o rival político de Fernanda, entrou. Renato era conhecido por ser ambicioso e sempre buscava maneiras de desacreditar Fernanda para tomar seu lugar como síndico. Leandro, você ouviu falar do cheiro estranho no prédio? Parece que Fernanda não está lidando bem com isso, disse Renato, com um tom de superioridade. Leandro, que já estava inclinado a apoiar Renato, respondeu, sim, ouvi algo sobre isso. Acho que Fernanda está realmente perdendo o controle. Talvez seja a hora de uma mudança na administração. Ele olhou para Renato, tentando medir sua reação. Sempre pensei que poderíamos fazer um trabalho melhor. Fernanda pareceu visivelmente irritada ao ouvir a conversa. Renato, se você tem algo a dizer sobre minha administração, por favor, diga-me diretamente, não fique lançando insinuações por aí. Sua voz era firme, mas ela sentia a raiva borbulhar por dentro. Eu sei que você está tentando me desacreditar para tomar meu lugar, mas não vou permitir isso. Renato sorriu de maneira condescendente. Fernanda, só estou preocupado com a segurança e o bem-estar dos moradores. Se você não consegue lidar com algo tão simples como um cheiro estranho, talvez devesse considerar deixar que alguém mais competente assuma. Ele cruzou os braços, esperando sua reação. Fernanda sentiu uma onda de indignação. Renato, estou lidando com isso. Já verifiquei o apartamento de Adelaide várias vezes e não encontrei nada. Só porque você não vê resultados imediatos, não significa que não estou trabalhando duro para resolver o problema. Ela olhou para Leandro, sentindo-se traída por ele. Leandro, você, de todos, deveria saber o quanto me esforço para manter este prédio em ordem. Leandro hesitou por um momento antes de responder. Fernanda, não se trata de não reconhecer seu esforço, mas talvez seja a hora de considerar novas abordagens. Às vezes, uma nova perspectiva pode ajudar a resolver problemas de maneira mais eficiente.
Ele evitou olhar para ela, sabendo que suas palavras poderiam magoá-la. Fernanda sentiu uma pontada de dor ao ouvir aquilo. Nova perspectiva? Parece mais uma desculpa para tomar meu lugar. Estou cansada dessas intrigas políticas. Minha prioridade é o bem-estar dos moradores, não jogos de poder. Ela se virou abruptamente, deixando os dois homens para trás enquanto voltava ao seu escritório. Enquanto o dia avançava, Gustavo finalmente encontrou um momento para refletir sobre o pedido de sua mãe. Realmente preciso fazer algo a respeito. Ela está sozinha e preocupada. Prometi que cuidaria dela. Gustavo sabia que não podia continuar adiando. Vou passar lá depois do meu turno, é o mínimo que posso fazer. Com esse pensamento, ele se preparou para mais um dia de trabalho, determinado a cumprir sua promessa. De volta ao prédio, Adelaide sentou-se em sua poltrona favorita, tentando ignorar o cheiro, que parecia piorar a cada dia. Será que Gustavo realmente vai aparecer desta vez? Não aguento mais essa espera, pensou, fechando os olhos e tentando acalmar sua mente. Preciso acreditar que ele vai me ajudar. Ele sempre foi um bom filho. Fernanda, em seu escritório, não conseguia tirar da cabeça a discussão com Renato e Leandro. Será que realmente estou falhando? Talvez eu precise de uma nova abordagem. Mas não vou deixar Renato tomar o controle. Ele só quer poder. Ela olhou pela janela, observando o movimento dos moradores lá embaixo. Preciso encontrar uma solução para esse problema, por Adelaide e por todos os outros moradores. Renato, por outro lado, estava satisfeito com o rumo dos acontecimentos. Se eu continuar pressionando, Fernanda vai ceder. Preciso de mais aliados como Leandro. Ele é a chave para ganhar o apoio dos outros. Ele caminhava pelo prédio, observando cada detalhe. Este lugar precisa de mudanças, e eu sou a pessoa certa para isso. Leandro, após a discussão, se sentia dividido. Apoiar Renato parece a coisa certa a fazer, mas Fernanda sempre foi dedicada. Será que estou cometendo um erro? Ele sabia que precisava pensar bem em seus próximos passos. Preciso estar certo antes de tomar uma decisão final. Não quero trair a confiança de ninguém. O sol começava a se pôr, trazendo uma sensação de calma ao prédio. Adelaide aguardava ansiosamente o retorno de Gustavo, mas, à medida que a noite avançava, percebeu que ele não veria. O cheiro continuava a se intensificar, preenchendo cada canto de seu apartamento. Tentou se distrair lendo um livro, mas a concentração era impossível. Ele prometeu que viria. Não aguento mais esse cheiro, está me deixando doente, pensou Adelaide, sentindo-se cada vez mais triste e desamparada. Seus olhos começaram a se fechar, e logo ela adormeceu, enquanto o cheiro de gás se tornava mais forte e sufocante. Na manhã seguinte, Fernanda acordou com um sentimento de culpa pesando sobre seus ombros. Talvez eu tenha sido dura demais com Adelaide ontem. Eu deveria ter prestado mais atenção ao que ela disse, pensou enquanto se vestia. Ela sentia que havia algo errado, uma sensação incômoda que não conseguia ignorar. Decidiu ligar para Adelaide, mas as chamadas não eram atendidas. Isso não é normal. Adelaide sempre atende o telefone, pensou, preocupada. Sem hesitar, Fernanda decidiu verificar o apartamento de Adelaide pessoalmente. Subiu as escadas rapidamente, cada degrau aumentando sua ansiedade. Ao chegar, bateu na porta várias vezes, mas não obteve resposta. Adelaide, você está aí? Sou eu, Fernanda, chamou, mas o silêncio era absoluto. Preciso entrar, pensou, usando a chave de emergência do prédio. Ao abrir a porta, Fernanda foi atingida por um cheiro forte e inconfundível. Meu Deus, é gás, pensou, sentindo o coração acelerar. Ela correu pelo apartamento e encontrou Adelaide desmaiada no chão da sala. Adelaide, acorde. Precisamos sair daqui, gritou, mas a idosa não se mexia. O pânico tomou conta de Fernanda, mas ela sabia que precisava agir rapidamente. Nesse momento, Renato e Leandro chegaram ao local. Leandro, leve Adelaide para fora do prédio agora, rápido, ordenou Renato, demonstrando uma determinação inesperada. Leandro obedeceu imediatamente, pegando Adelaide nos braços e saindo correndo. Fernanda sabia que deveria evacuar o prédio. Todos devem sair agora,
gritou pelos corredores, sua voz ecoando nas paredes. A evacuação foi rápida, e os moradores saíam de seus apartamentos, alguns ainda de pijama, sem entender bem o que estava acontecendo. Por favor, saiam do prédio imediatamente. Há um vazamento de gás, não é seguro ficar aqui, instruiu Fernanda, tentando manter a calma enquanto conduzia as pessoas para a saída. Sigam as instruções e mantenham a calma, repetia, sua voz firme, mas cheia de urgência. Renato aproveitou o caos para tentar minar ainda mais a autoridade de Fernanda. Vejam o que está acontecendo, isso é resultado de uma administração negligente. Fernanda não está cuidando da sua segurança, disse, tentando convencer os moradores da incompetência dela. Se eu fosse o administrador, isso nunca teria acontecido. Enquanto os residentes se aglomeravam do lado de fora, Fernanda fez uma rápida avaliação da situação. Todos estão fora do prédio? Ainda tem alguém lá dentro? Perguntava, verificando se todos estavam a salvo. Ao ver que Leandro havia levado Adelaide ao hospital, sentiu um alívio momentâneo, mas sabia que ainda havia muito a ser feito. Renato se aproximou de Fernanda. Você deveria ir com Adelaide ao hospital, ela precisa de alguém lá com ela, sugeriu com um tom que misturava preocupação e estratégia política. Fernanda estava dividida, devo ir com Adelaide ou ficar aqui para garantir que todos estejam a salvo, pensou, com o coração acelerado. Decidiu ficar, sentindo que sua responsabilidade como administrador exigia que permanecesse no local. Preciso cuidar de todos aqui, é minha obrigação, disse, mais para si mesma do que para Renato. Leandro, por ordem de Renato, acompanhou Adelaide ao hospital. Ele sabia que isso era mais um movimento político, mas seguiu as instruções. Se isso ajudar Renato a ganhar apoio, então é o que farei, pensou, embora uma parte de si sentisse que algo estava errado. Gustavo chegou ao hospital pouco depois, seu coração apertado de preocupação. Mãe, sinto muito por não ter ido ontem, eu deveria ter prestado mais atenção, pensou enquanto corria pelos corredores até o quarto de Adelaide. Ao vê-la deitada na cama, sentiu uma onda de remorso e culpa. Falhei com você, mãe. Eu deveria ter estado lá. Prometi que cuidaria de você, pensou, segurando a mão de Adelaide e sentindo a urgência de fazer as coisas certas a partir daquele momento. Renato, ainda do lado de fora do prédio, aproveitava a evacuação para criticar a administração de Fernanda. Vejam o que aconteceu, isso é inaceitável. Vocês merecem uma administração que realmente se preocupe com a segurança e o bem-estar de todos. Fernanda não está à altura deste cargo, dizia, sua voz ecoando entre os moradores reunidos. Alguns começaram a concordar, murmurando insatisfações. Fernanda, ao ouvir as críticas, sentiu a raiva borbulhar novamente. Renato, você está usando uma situação de emergência para me atacar, isso é baixo, até mesmo para você, disse, aproximando-se dele, sua voz firme e cheia de indignação. Renato não recuou. Fernanda, isso só mostra sua incompetência. Se você não consegue garantir a segurança básica dos moradores, talvez seja a hora de reconsiderar sua posição, disse, cruzando os braços e olhando diretamente para ela. Fernanda sentiu as lágrimas de frustração formarem, mas as conteve. Renato, estou fazendo o melhor que posso. Esta é uma situação de emergência e estou lidando com ela da melhor forma possível, mas usar isso com fins políticos é desprezível, disse, com a voz trêmula de emoção. Olhou ao redor, vendo os rostos dos moradores, alguns preocupados, outros confusos. Minha prioridade sempre foi o bem-estar dos moradores, e você sabe disso. Não vou deixar que use isso contra mim, completou, tentando manter a dignidade. Renato continuou, aproveitando a atenção dos moradores. Se o bem-estar dos moradores fosse realmente sua prioridade, isso não teria acontecido. Precisamos de uma liderança que tome medidas preventivas, não reativas, disse em um tom desafiador. A tensão no ar era palpável, os moradores observavam, alguns murmurando entre si, outros claramente preocupados com a situação de Adelaide e o vazamento de gás. Fernanda sentiu que precisava reafirmar seu compromisso com todos. Estou aqui para resolver esta situação e garantir que isso não volte a acontecer. Vamos trabalhar juntos para melhorar a segurança do prédio. Este não é o momento para divisões, mas para união, disse, tentando trazer calma à comunidade. Renato, no entanto, não estava disposto a recuar. Unidos, sim, mas sob uma liderança competente.
Pensem nisso, todos vocês, finalizou, virando-se para ir embora, deixando Fernanda para lidar com a situação e os moradores ainda confusos e preocupados. No dia seguinte, a notícia do vazamento de gás no prédio se espalhou rapidamente. Fabiano, um detetive experiente, foi chamado para investigar o caso. Assim que o vazamento foi contido e todos puderam voltar para seus apartamentos, ele chegou e observou cada detalhe do edifício com atenção. Um vazamento de gás não é algo que se deva levar de maneira leviana. Preciso descobrir o que realmente aconteceu aqui, pensou enquanto se dirigia ao escritório de Fernanda para iniciar a entrevista. Fernanda, ainda abalada pelo incidente do dia anterior, recebeu Fabiano em seu escritório. Preciso falar com você sobre as condições do prédio, disse Fabiano, com uma voz firme, mas compreensiva. Fernanda assentiu e o convidou a sentar-se. A situação é crítica, mas precisamos manter a calma e resolver isso da melhor maneira possível, pensou, sentindo o peso da responsabilidade. Fabiano começou a fazer perguntas detalhadas sobre a manutenção do prédio e as queixas anteriores. Você tem registros de inspeções recentes? Alguma indicação de problemas com o sistema de gás? Perguntou, anotando tudo em seu caderno. Fernanda explicou que até aquele momento não havia registros de problemas sérios. Recebemos algumas queixas, mas nada que indicasse um problema dessa magnitude. Estamos sempre em dia com a manutenção, explicou, tentando manter a compostura. Espero que isso não se transforme em outra arma para que Renato me ataque, pensou, preocupada com as implicações políticas da situação. Enquanto Fernanda falava com Fabiano, a eleição para administrador continuava. Renato havia intensificado sua campanha, aproveitando o incidente para questionar a competência de Fernanda. Sem a presença dela para se defender, Renato conseguiu convencer a maioria dos moradores de que uma mudança na administração era necessária. Precisamos de alguém que realmente se preocupe com a segurança e o bem-estar de todos. Fernanda já mostrou que não está à altura dessa tarefa, dizia Renato, sua voz ecoando entre os presentes. Leandro voltou do hospital junto com Gustavo e informou Fernanda sobre o estado da idosa. Adelaide está estável, mas ainda precisa de cuidados. Está sendo bem atendida no hospital, informou, sentindo-se aliviado por ao menos uma coisa estar sob controle. Fernanda agradeceu a atualização, enquanto Gustavo, ao seu lado, não conseguia esconder sua culpa. Eu deveria ter estado lá para ela. Tudo isso poderia ter sido evitado, pensou, sua mente atormentada. Falhei com você, mãe. Eu deveria ter estado lá. Prometi que cuidaria de você, pensou Gustavo, segurando a mão de Adelaide e sentindo a urgência de fazer as coisas certas a partir daquele momento. Determinado a ajudar a comunidade enquanto Adelaide se recuperava, Gustavo decidiu oferecer sua ajuda aos vizinhos. Se precisarem de qualquer coisa, estou aqui para ajudar. Posso verificar as instalações de gás dos apartamentos, se quiserem, disse, tentando ser útil. Começou a inspecionar os apartamentos, certificando-se de que tudo estava em ordem. Não posso permitir que algo assim volte a acontecer, pensou enquanto trabalhava nas suas inspeções. Gustavo encontrou documentos suspeitos sobre a manutenção do prédio. Esses papéis não parecem estar em ordem. Algo aqui não faz sentido, pensou, analisando os registros. Preciso entender o que está acontecendo e se esses papéis são os oficiais. Decidiu levar os documentos para Fernanda e a encontrou na recepção. Fernanda, encontrei esses documentos. Eles parecem indicar que a manutenção não estava sendo feita corretamente. Você sabia disso? Perguntou Gustavo. Fernanda se surpreendeu ao ver os papéis. Não tinha conhecimento desses documentos. Para mim, as reparações estavam todas em dia, porque normalmente utilizamos documentos eletrônicos aqui no prédio, e não mais papéis, respondeu preocupada. Será que alguém está sabotando a administração? Pensou, tentando encontrar uma explicação. Gustavo começou a duvidar da veracidade dos documentos. Preciso investigar isso mais a fundo, algo não está certo, concluiu, decidido a seguir cada pista que encontrasse. Enquanto isso, Fabiano continuava sua investigação no prédio, inspecionando minuciosamente as instalações de gás, buscando qualquer sinal de sabotagem. Um vazamento de gás não acontece por acaso. Alguém deve ter feito isso de propósito, pensou, sentindo uma onda de preocupação. Quando finalmente encontrou evidências de que o vazamento havia sido intencional, sua expressão ficou séria.
Isso é muito mais grave do que parece, murmurou para si mesmo, planejando cuidadosamente como abordar Fernanda com sua descoberta. No hospital, Adelaide começava a se recuperar lentamente. Seus sonhos eram cheios de lembranças felizes com Gustavo, de tempos em que ele sempre estava presente para ajudá-la. Espero que possamos voltar a esses momentos felizes, pensou Adelaide enquanto descansava. Seus sonhos lhe davam força e esperança, e ela ansiava pelo dia em que poderia voltar para casa. De volta ao prédio, Fabiano estava prestes a compartilhar suas descobertas com Fernanda. Preciso ser cuidadoso, não sei quem pode estar envolvido nisso, pensou enquanto se dirigia ao escritório de Fernanda. Fernanda, preciso falar com você urgentemente. Há algo muito grave que descobri sobre o vazamento de gás, disse com voz baixa e séria. Fernanda, ao ouvir a gravidade no tom de Fabiano, sentiu um frio nas costas. O que você descobriu, Fabiano? Perguntou, tentando se preparar para o pior. Espero que isso não seja um golpe fatal para minha administração, pensou ansiosa. Enquanto isso, no hospital, Adelaide continuava sua recuperação. Ela acordava com frequência, seus pensamentos sempre voltando para Gustavo. Espero que ele esteja bem. Ele sempre se preocupa tanto, pensou, sentindo uma mistura de ocupação e esperança. Vou me recuperar por ele, preciso ser forte, decidiu, determinada a superar a situação. Renato, aproveitando o caos da evacuação e a ausência de Fernanda, celebrou sua vitória na eleição para novo síndico, acompanhado por Leandro, após uma reunião com os moradores que não contou com a presença dela. Conseguimos, Leandro. Agora podemos fazer as mudanças que este prédio tanto precisa, disse, erguendo um copo em celebração. Leandro sorriu, sentindo a satisfação da vitória. Sim, Renato, estou ao seu lado. Vamos transformar este lugar para melhor, respondeu confiante no futuro sob a nova administração. Fernanda nunca prestou a atenção necessária. Agora é nossa oportunidade de fazer a diferença, pensou Leandro, enquanto a pequena celebração continuava. Gustavo, em sua missão de descobrir a verdade sobre os documentos de manutenção, conversava com Fernanda. Preciso saber quem está por trás disso. Se esses documentos são falsos, há alguém tentando sabotar a administração, pensou, decidido a encontrar respostas. Fernanda, por outro lado, estava mais preocupada com a descoberta de Fabiano. Fabiano me disse que encontrou evidências de que o vazamento foi intencional. Então esses documentos devem ter sido plantados. Mas quem faria algo assim? E por quê? Pensou, sentindo uma nova onda de preocupação. Precisamos resolver isso rapidamente, disse a Fabiano, com voz firme. Vamos trabalhar juntos para descobrir a verdade, completou, pronta para enfrentar o desafio. Enquanto a noite caía, o prédio estava em um estado de transição, os moradores ainda preocupados, uma nova administração tomando forma e segredos esperando para ser revelados. Este é apenas o começo, pensou Fernanda, sentindo-se mais determinada do que nunca a proteger sua comunidade e descobrir a verdade. Fernanda e Fabiano estavam sentados no escritório da administração do prédio, ambos preocupados com as recentes descobertas sobre o vazamento de gás. Precisamos descobrir quem está por trás disso, disse Fernanda, olhando para Fabiano. Acho que deveríamos perguntar a Renato, ele é o novo síndico. Talvez saiba algo que possa nos ajudar, sugeriu. Fabiano assentiu, mas havia uma preocupação em seus olhos. Concordo, vamos ver o que ele tem a dizer, mas precisamos ser cautelosos. Renato pode interpretar nossas perguntas como acusações diretas, e isso pode complicar ainda mais as coisas. Eles foram até o escritório de Renato. Ao entrar, perceberam que ele estava nervoso, folheando papéis rapidamente. Renato, precisamos falar com você sobre o vazamento de gás. Você tem alguma informação que possa nos ajudar a descobrir quem foi o responsável por isso? Perguntou Fernanda, tentando manter a calma na voz. Renato os olhou, seus olhos estreitos de desconfiança. Vocês estão insinuando que eu sei de algo? Isso é ridículo. Acabei de assumir a administração do prédio. Não tenho ideia de quem poderia ter feito isso, respondeu, sua voz se elevando levemente. Fabiano interveio, tentando suavizar a tensão. Renato, não estamos te acusando de nada, só queremos saber se você tem alguma informação que possa nos ajudar a chegar à verdade. Nosso objetivo é garantir a segurança de todos os moradores. Renato respirou fundo,
tentando controlar sua raiva. Entendo, mas não sei de nada. Vamos focar em encontrar o responsável, não em suspeitas infundadas, disse, tentando encerrar a conversa. Nos primeiros dias como síndico, Renato decidiu agir rapidamente para mostrar que estava no controle. Chamou Gustavo para inspecionar toda a tubulação de gás do prédio. Gustavo, preciso que você faça uma inspeção completa. Quero garantir que não haja mais problemas. Vou pagar o que for necessário pelos seus serviços, disse, tentando transmitir confiança. Gustavo começou a examinar minuciosamente o sistema de gás do prédio. Desceu até o porão, onde ficavam os principais tubos de gás, e começou a inspecionar cada seção. Esses tubos parecem estar em boas condições. Não vejo sinais de desgaste ou vazamentos, pensou enquanto analisava os pontos de conexão. Subiu aos andares superiores, verificando as conexões em cada apartamento. A tubulação aqui também parece nova, não há sinais de problemas recentes, concluiu. Ao terminar a inspeção, Gustavo voltou para falar com Renato. A tubulação de gás está em excelente estado. Na verdade, parece que foi substituída recentemente. Não encontrei nada que pudesse indicar outro vazamento, informou, ainda intrigado pelo que havia encontrado. Renato despediu Gustavo com um agradecimento rápido. Obrigado, Gustavo. Você pode voltar às suas outras tarefas. Vou continuar monitorando a situação por aqui, disse, tentando manter uma aparência de calma. No entanto, as primeiras decisões de Renato como síndico não foram bem recebidas por todos. Ele começou a implementar mudanças abruptas, como reduzir o orçamento de manutenção e cortar alguns serviços de limpeza. Leandro, que sempre havia sido um aliado de Renato, começou a questionar essas decisões. Renato, você tem certeza de que essas são as melhores decisões? Reduzir o orçamento de manutenção pode nos causar problemas no futuro, disse preocupado. Renato, inflexível, respondeu com firmeza, sim, tenho certeza. Precisamos cortar custos desnecessários e focar no que realmente importa. A longo prazo, essas mudanças serão benéficas para todos, afirmou, sem espaço para discussões. Enquanto isso, Adelaide finalmente voltou ao seu apartamento, acompanhada por seu filho Gustavo. Ela estava feliz por estar de volta, mas ainda se sentia fraca. Estou tão feliz por estar em casa, Gustavo. Obrigada por estar aqui comigo, disse, segurando a mão do filho. Gustavo, determinado a cumprir sua promessa, decidiu que passaria a semana ao lado da mãe. Não se preocupe, mãe. Vou ficar aqui com você e garantir que tudo esteja bem, disse, sentindo-se mais próximo dela do que nunca. Os moradores do prédio, ao ver o retorno de Adelaide, organizaram uma pequena celebração para dar-lhe as boas-vindas. Bem-vinda de volta, Adelaide. Sentimos sua falta, diziam seus vizinhos, que trouxeram flores e pequenos presentes. Adelaide se emocionou com a recepção calorosa. Obrigada a todos. Vocês são realmente uma família para mim, disse com lágrimas nos olhos. Mais tarde, Gustavo encontrou Fernanda para atualizá-la sobre sua decisão de ficar com sua mãe. Fernanda, decidi que vou passar esta semana com minha mãe. Quero garantir que ela esteja bem, disse, determinado. Fernanda sorriu, aliviada. Isso é ótimo, Gustavo. Assim você também pode nos ajudar na investigação com Fabiano. Precisamos de toda a ajuda possível para descobrir o que está acontecendo aqui, disse, sentindo uma nova esperança. Renato, querendo consolidar sua posição como síndico, organizou uma reunião em seu apartamento, na qual um representante de cada família deveria estar presente para evitar superlotação. Quero discutir algumas mudanças e ouvir as preocupações dos moradores. É importante que todos estejam informados e participem, anunciou. Gustavo e Fernanda conversaram sobre a reunião. Vou representar minha mãe. É importante estar lá para entender o que Renato planeja fazer, disse Gustavo, sentindo-se mais responsável que nunca. Fabiano chegou enquanto eles discutiam os planos. Eu também estarei presente. Precisamos garantir que esta reunião seja transparente e justa, disse, mostrando sua determinação em resolver o caso. Enquanto conversavam no corredor, Renato passou por eles e ouviu o plano de Fabiano. Fabiano, você não mora no prédio. Não pode participar da reunião, disse Renato com um tom autoritário.
Fabiano assentiu, mas não sem uma pitada de frustração. Entendo, Renato, mas minha presença seria benéfica para todos. Queremos garantir que todas as questões de segurança sejam abordadas, argumentou. Renato, inflexível, respondeu, sinto muito, mas as regras são regras. Somente os moradores podem participar. Tenho muitas coisas a resolver agora, com licença, disse antes de se retirar apressadamente. Fernanda, indignada, tentou argumentar. Renato, isso não faz sentido. Fabiano está aqui para ajudar a garantir nossa segurança, ele deveria poder participar, disse, mas Renato já havia ido embora, deixando-a sem resposta. Fabiano colocou a mão no ombro de Fernanda, tentando acalmá-la. Está tudo bem, Fernanda. Resolveremos isso de outra forma. Você e Gustavo devem ir e representar bem os interesses de todos. Estarei por perto se precisarem de mim, disse, tentando mostrar confiança. Fernanda suspirou, sentindo-se impotente, mas determinada. Precisamos estar preparados. Gustavo, você e eu vamos juntos. Garantiremos que tudo seja tratado de maneira justa e que as preocupações de todos sejam ouvidas, disse, preparando-se mentalmente para a reunião. Gustavo concordou, sentindo que a responsabilidade aumentava. Sim, vamos fazer isso bem. Estou aqui para ajudar no que for preciso, disse, enquanto os três se dispersavam, prontos para enfrentar os próximos desafios juntos. Após algumas horas, Adelaide estava sentada no sofá de seu apartamento, observando Gustavo enquanto ele se preparava para a reunião. Mãe, vou representar nossa família na reunião. É importante estar lá para entender o que Renato planeja fazer e, quem sabe, investigar os participantes, disse Gustavo, ajustando sua camisa. Adelaide assentiu, preocupada, mas confiante. Parece uma boa ideia, filho, mas por favor, tenha cuidado. As coisas estão tensas e não sabemos quem pode estar envolvido nesse vazamento, disse, segurando a mão do filho. Você sabe o quão perigoso pode ser se meter com essas coisas. Gustavo sorriu, tentando aliviar a preocupação da mãe. Vou ficar bem, mãe, prometo. Fabiano estará em contato conosco, nos dando conselhos e orientações. Não estamos sozinhos nisso, disse, tentando tranquilizá-la. Adelaide o abraçou, desejando-lhe sorte e força. Quando chegou a hora, Gustavo encontrou Fernanda no saguão do prédio. Pronto para a reunião? Perguntou Fernanda, olhando para ele com uma expressão de determinação. Pronto. Fabiano está em contato por telefone. Ele nos ajudará a investigar todos os presentes, respondeu Gustavo, mostrando a tela do celular, onde as mensagens de Fabiano já começavam a aparecer. Vamos nos concentrar em observar todos os detalhes. Ao chegarem ao apartamento de Renato, foram recebidos por uma atmosfera tensa. Renato estava de pé, conversando com alguns moradores, enquanto Leandro circulava pelo local. Gustavo e Fernanda se sentaram em um canto, mantendo-se discretos. Fabiano enviava mensagens constantes, orientando-os sobre o que observar. Fiquem atentos a comportamentos suspeitos, conversem com todos, façam perguntas sutis. Não deixem escapar nada. Gustavo e Fernanda começaram a investigar, conversando com os moradores presentes. Leandro, como você está? Como tem sido trabalhar com Renato? Perguntou Fernanda, tentando parecer casual. Leandro sorriu, mas havia tensão em seus olhos. Está indo bem. Renato está fazendo algumas mudanças necessárias. Tenho certeza de que ele está no caminho certo, disse, com a voz soando um pouco forçada. Gustavo observou atentamente, anotando mentalmente cada detalhe. Leandro parece nervoso, algo não está certo, sussurrou para Fernanda, enquanto ela assentia discretamente. Continuaram circulando, fazendo perguntas e observando as reações. Renato, percebendo que era o momento de começar, subiu em uma pequena plataforma improvisada e iniciou seu discurso. Boa noite a todos. Obrigado por virem. Estamos passando por mudanças importantes neste prédio e estou aqui para garantir que todas as decisões que tomarmos sejam para o benefício de todos os moradores, começou, sua voz ecoando no apartamento. Fernanda e Gustavo continuaram investigando, sussurrando entre si sobre o que estavam observando.
Ele está tentando se posicionar como o salvador do prédio, mas muitas dessas decisões estão sendo tomadas sem consultar ninguém, comentou Gustavo, enquanto Fernanda assentia. Renato continuou: quero enfatizar que a segurança é nossa maior prioridade. Estamos reforçando todas as medidas de segurança e faremos uma revisão completa das instalações para garantir que nada parecido com o recente vazamento de gás volte a acontecer, disse, tentando soar convincente, mas suas palavras soavam vazias para aqueles que conheciam melhor a situação. Gustavo aproveitou um momento de distração para pedir licença. Com licença, Renato, preciso usar o banheiro, disse, tentando não atrair muita atenção. Renato olhou com desconfiança, mas permitiu. Claro, Gustavo, mas seja rápido, respondeu, inclinando-se para sussurrar algo ao ouvido de Leandro. Gustavo notou, mas não conseguiu ouvir o que foi dito. Em vez de entrar diretamente no banheiro, Gustavo começou a olhar discretamente pelos cantos do apartamento. Preciso encontrar alguma pista, algo que ligue Renato ao vazamento, pensou, sentindo a adrenalina correr por suas veias. Enquanto revisava um armário, encontrou uma ferramenta para cortar tubulações, ainda com sinais de uso recente. Isso pode ter sido usado para romper a tubulação e gerar o vazamento, pensou, segurando a ferramenta na mão. No exato momento em que segurava a ferramenta, o celular de Gustavo vibrou com uma nova mensagem. Ele olhou para a tela e viu uma foto de sua mãe dormindo no apartamento, aparentemente tirada recentemente. O remetente era desconhecido. O que é isso? Pensou, sentindo o coração acelerar. Mãe, você está bem? Enviou uma mensagem ao número anônimo. Tentando manter a calma, Gustavo perguntou: quem é você? O que quer? Enquanto sentia uma onda de preocupação. A resposta chegou rapidamente: pare de investigar ou sua mãe pagará o preço. Gustavo ficou paralisado por um momento, sem saber o que fazer. Eles estão me observando, sabem onde está minha mãe. Não posso colocá-la em perigo, pensou, tentando controlar o pânico. Mas preciso descobrir a verdade. Como posso proteger minha mãe e continuar com a investigação? Decidiu que a única opção era manter a calma e não levantar suspeitas. Guardou a ferramenta no mesmo lugar onde a encontrou e saiu do armário, tentando agir com naturalidade. Preciso falar com Fernanda e Fabiano sobre isso, eles precisam saber, mas tenho que ser discreto, pensou, enquanto se dirigia de volta à reunião. A mente de Gustavo era uma tempestade de emoções e pensamentos contraditórios, mas ele sabia que precisava manter a compostura para proteger sua mãe e continuar com a investigação. Gustavo voltou para a sala com o coração acelerado, tentando manter a calma, mas sua mente fervia com a imagem da foto de sua mãe e a ameaça recebida. Ao se aproximar de Fernanda, mostrou-lhe discretamente a foto, com um rosto sério e preocupado. Fernanda, preciso resolver isso. Alguém está no apartamento da minha mãe agora. Encontrei uma ferramenta suspeita no armário do banheiro. Vou sair para resolver isso, mas você precisa pegar a ferramenta quando tiver a chance, sussurrou, tentando não chamar a atenção dos outros. Fernanda olhou a foto e sentiu um nó se formar em seu estômago. Tenha cuidado, Gustavo. Vou pegar a ferramenta e tentar descobrir mais sobre o que está acontecendo, respondeu, com um olhar cheio de preocupação. Gustavo saiu rapidamente da sala, seus pensamentos girando em torno de como proteger sua mãe e descobrir a verdade. Não posso falhar agora, minha mãe depende de mim, pensou enquanto corria em direção ao apartamento de Adelaide. No apartamento, Leandro, que havia invadido o local e era o responsável pelas mensagens enviadas a Gustavo, estava visivelmente nervoso, esperando que tudo saísse conforme o planejado. Adelaide acordou e, ao vê-lo ali, se assustou. O que você está fazendo aqui, Leandro? Perguntou, com a voz carregada de medo e surpresa. Leandro, tentando manter a calma, se atrapalhou nas palavras: fique quieta, Adelaide. Tudo ficará bem se seu filho parar de investigar. Estou apenas obedecendo ordens, disse, mas sua voz tremia e suas palavras soavam pouco convincentes. Adelaide sentiu o pânico crescer dentro de si. Por favor, não faça nada com Gustavo, ele só está tentando ajudar, implorou, sentindo-se mais vulnerável do que nunca. Leandro tentou manter a compostura, mas a situação claramente estava escapando de seu controle. Diga ao seu filho para parar de investigar ou haverá consequências, ameaçou. Mas antes que pudesse continuar, ouviu batidas fortes na porta. Mãe, você está bem?
Abra a porta, gritou Gustavo, com a voz cheia de preocupação e urgência. A porta estava trancada, e Leandro entrou em pânico, sem saber o que fazer. Desesperado, gritou a primeira coisa que lhe veio à mente: saia daqui, Gustavo, ou sua mãe sofrerá as consequências. Mas sua voz tremia de medo. Gustavo não hesitou, derrubou a porta com um chute, entrando no apartamento com uma expressão de fúria. Leandro, vendo-se encurralado, levantou as mãos em rendição imediata. Por favor, não me machuque, só estou obedecendo ao síndico, implorou Leandro, com a voz cheia de desespero. Gustavo agarrou Leandro pelo pescoço, mas antes que pudesse fazer algo, Adelaide interveio. Gustavo, pare. Vamos resolver isso de outra maneira, disse, tentando acalmar a situação. Gustavo olhou para sua mãe e, a contragosto, soltou Leandro. Enquanto isso, no apartamento de Renato, todos estavam ocupados comendo durante a pausa na reunião. Fernanda aproveitou o momento para se esgueirar até o armário onde Gustavo havia dito que estava a ferramenta. Procurou discretamente, tentando não atrair atenção. Seu celular, deixado no balcão da sala, vibrava constantemente com mensagens de Fabiano, mas ela não podia responder naquele momento. Ele começou a se preocupar com a segurança de Fernanda e Gustavo. Assim que Fernanda encontrou a ferramenta, sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Isso pode ser a prova de que precisamos, pensou. Mas antes que pudesse sair do armário, Renato apareceu atrás dela. O que você está fazendo, Fernanda? Perguntou, com a voz carregada de ameaça. Fernanda se virou lentamente, segurando a ferramenta com firmeza. Você não deveria estar aqui, isso é uma área privada, disse Renato, avançando em sua direção. Renato, o que você está escondendo? Por que essa ferramenta estava aqui? Perguntou Fernanda, tentando manter a calma. Renato, sentindo-se encurralado, começou a ameaçá-la. Você não tem ideia de com quem está se metendo, Fernanda. Posso acabar com você e com todos os seus aliados. Ninguém vai acreditar em você, disse, com a voz gélida e cheia de malícia. Nesse momento, Fabiano entrou abruptamente no apartamento, deixando todos confusos. Onde está Renato? Gritou, sua voz ecoando pela sala. Os moradores pararam de comer e se viraram para ver o que estava acontecendo. Renato, surpreendido, saiu do armário para enfrentar Fabiano. Fernanda aproveitou a confusão e correu para o meio da sala, com a ferramenta na mão. Atenção, todos! Preciso que vejam isto, disse Fernanda, segurando a ferramenta no alto. Essa ferramenta foi usada para romper o tubo de gás e causar o vazamento. E estava escondida no apartamento de Renato, revelou, com a voz cheia de determinação e urgência. Os moradores começaram a murmurar entre si, a incredulidade e a raiva crescendo em seus rostos. Renato tentou se defender desesperadamente. Isso é um absurdo. Essa ferramenta não prova nada. Qualquer um poderia tê-la colocado aqui para me incriminar, disse, mas suas palavras soavam vazias e pouco convincentes. A confiança dos moradores em sua liderança estava visivelmente abalada. Nesse momento, Gustavo apareceu, puxando Leandro pelo braço, com Adelaide logo atrás. Diga a verdade. Conte a todos o que realmente aconteceu, exigiu Gustavo, com a voz firme e determinada. Leandro, tremendo, olhou para Renato e depois para os moradores, claramente em conflito interno. Eu fiz isso porque acreditei que Renato seria um bom síndico. Ele me convenceu de que era o certo a fazer, mas agora vejo que estava errado, confessou Leandro, com lágrimas escorrendo pelo rosto. A sala ficou em silêncio, os moradores surpresos com a confissão. Adelaide confirmou a história de Leandro, ele está dizendo a verdade. Renato manipulou para fazer isso. Por favor, acreditem em nós, disse, com a voz cheia de emoção e sinceridade. Renato, vendo-se sem saída, recebeu os olhares furiosos e incrédulos de todos os presentes. Isso não pode estar acontecendo, pensou, enquanto tentava desesperadamente encontrar uma saída para a situação, mas já não havia escapatória. Os moradores, agora unidos pela verdade e pela justiça, não permitiriam que Renato continuasse com suas mentiras e manipulações. Os murmúrios entre os moradores aumentavam à medida que a verdade vinha à tona. Ele usou Leandro para seus próprios interesses, nunca se importou com a segurança de ninguém, disse um dos moradores, com a voz cheia de indignação.
Precisamos tomar uma atitude, não podemos permitir que isso continue, disse outro, com a voz firme e decidida. Renato, sentindo-se cada vez mais encurralado, tentou uma última defesa. Vocês estão cometendo um erro. Eu só queria o melhor para o prédio. Fui mal interpretado, disse, mas suas palavras já não tinham peso. Os moradores já haviam tomado sua decisão. Basta, Renato. Suas mentiras e manipulações terminam aqui. Vamos resolver isso de uma vez por todas, disse Gustavo, com a voz ecoando pelo apartamento. Adelaide, ao lado de Gustavo, sentiu um imenso alívio ao ver que a verdade finalmente estava sendo revelada. Meu filho tinha razão o tempo todo. A justiça está sendo feita, pensou, enquanto segurava a mão de Gustavo. Leandro, embora aliviado por ter contado a verdade, ainda sentia o peso de suas ações. Nunca deveria ter me deixado manipular assim. Preciso corrigir meus erros, pensou, decidido a cooperar totalmente com a investigação. Fernanda, vendo a reação dos moradores, sentiu uma onda de orgulho e determinação. Finalmente, a verdade está sendo revelada. Não vamos permitir que Renato continue com suas manipulações, pensou, enquanto observava Renato receber os olhares furiosos e desdenhosos de todos ao seu redor. Este é o fim para ele, pensou, sentindo uma justiça iminente. Fabiano, que havia entrado para garantir a segurança de todos, observava a cena com atenção. Precisamos levar isso às autoridades competentes. Renato deve responder por seus crimes, pensou, enquanto planejava os próximos passos. Ele sabia que a luta ainda não havia terminado, mas este era um passo importante em direção à justiça. Enquanto Renato recebia os olhares de todos, sua mente girava, tentando encontrar uma saída. Eles não podem me derrubar assim. Preciso encontrar uma maneira de reverter isso, pensou Renato, mas a cada momento ele percebia mais claramente que estava sozinho nessa batalha. A confiança e a força que acreditava ter se desvaneciam a cada segundo, com a situação exposta. Fabiano não perdeu tempo, aproximou-se de Renato e o segurou firmemente pelo braço. Você vai comigo para a delegacia. Vamos esclarecer tudo isso, disse com voz firme e autoritária. Renato, vendo que não havia saída, baixou a cabeça em resignação. Os vizinhos ao redor começaram a gritar o nome de Fernanda em celebração. Fernanda! Fernanda! Ecoava pelo prédio enquanto a multidão se unia em reconhecimento ao seu trabalho como síndica. Fernanda, surpresa e emocionada, sorriu para todos. Gustavo, vendo a oportunidade de consolidar essa vitória, adiantou-se. Pessoal, precisamos formalizar isso. Proponho uma votação aberta, aqui e agora, para que Fernanda volte a ser síndica. Quem está a favor? Perguntou, levantando a mão. A resposta foi imediata e unânime. Todos os presentes levantaram as mãos, confirmando seu apoio a Fernanda. Leandro, ainda abalado, deu um passo à frente. Gostaria de pedir desculpas publicamente a todos vocês. Fui manipulado por Renato, mas agora vejo o erro que cometi. Estou disposto a ajudar na administração do prédio e a trabalhar para reparar o dano que causei, disse com a voz trêmula, mas sincera. Os vizinhos, comovidos pela sinceridade de Leandro, começaram a olhá-lo de outra maneira. Todos cometemos erros, Leandro. O importante é que você está disposto a mudar e ajudar. Bem-vindo de volta, disse Adelaide, expressando o sentimento geral. Leandro sorriu, sentindo um enorme peso ser retirado de seus ombros. Com Fernanda oficialmente reintegrada como síndica, ela e Gustavo começaram a implementar novas medidas de segurança no prédio imediatamente. Vamos revisar todas as instalações de gás e garantir que estejam em perfeitas condições. Também precisamos de novos protocolos de emergência para evitar qualquer situação semelhante no futuro, disse Fernanda, enquanto Gustavo tomava notas e delegava tarefas. Organizaram uma equipe para inspecionar cada apartamento, verificando o estado das tubulações e instalando novos detectores de gás. Precisamos garantir que todos os moradores saibam como agir em caso de emergência. Vamos realizar treinamentos e simulações, sugeriu Gustavo, enquanto Fernanda assentia. Fabiano, após concluir sua investigação, confirmou a culpa de Renato. Renato é o responsável pelo vazamento de gás. Ele manipulou Leandro para causar o incidente e tentou usar a situação para ganhar poder, disse Fabiano, compartilhando os resultados com Fernanda e Gustavo. Ele vai responder por seus crimes diante da justiça.
Fernanda e Gustavo sentiram um enorme alívio ao ouvir a confirmação de Fabiano. Finalmente, a justiça está sendo feita. Podemos seguir em frente, sabendo que a verdade foi revelada, disse Fernanda, sorrindo para Gustavo e Fabiano. Adelaide, totalmente recuperada, decidiu organizar uma celebração no prédio para agradecer a todos pela união e apoio. Quero convidar todos vocês para uma festa aqui no prédio. Vamos celebrar nossa vitória e a nova etapa que estamos começando juntos, disse Adelaide, com voz cheia de entusiasmo. A preparação para a festa foi cheia de alegria e cooperação. Os vizinhos decoraram o salão de festas, prepararam comidas e bebidas e montaram um palco para os discursos. Esta festa é um símbolo da nossa união e resiliência, pensou Fernanda, enquanto ajudava na decoração. Durante a celebração, Fernanda subiu ao palco para fazer um discurso. Queridos vizinhos, esta festa é um reflexo da nossa força e determinação. Passamos por momentos difíceis, mas nossa união e capacidade de superação nos trouxeram até aqui. Juntos, somos mais fortes. Vamos continuar trabalhando para garantir que nosso prédio seja um lugar seguro e acolhedor para todos, disse Fernanda, com voz carregada de emoção. Os moradores aplaudiram, muitos com lágrimas nos olhos. Adelaide também fez um discurso, emocionando ainda mais a todos. Quero agradecer a cada um de vocês pelo apoio que recebi. Esta comunidade é minha família, e sou grata por estar cercada de pessoas tão maravilhosas. Vamos continuar unidos e fazer deste lugar o melhor possível, disse Adelaide, com a voz embargada pela emoção. Após o discurso, Fernanda se aproximou de Gustavo. Gustavo, eu gostaria de te oferecer um trabalho na administração do prédio. Sua dedicação e habilidade são exatamente o que precisamos, disse Fernanda, sorrindo. Gustavo ficou surpreso e honrado. Fernanda, seria uma honra. Aceito a oferta e farei o melhor para ajudar na administração e garantir a segurança de todos, respondeu, sentindo-se realizado. Enquanto isso, Leandro começou a trabalhar com Fabiano para melhorar ainda mais a segurança no prédio. Precisamos de câmeras de segurança em todas as áreas comuns e um sistema de monitoramento eficiente, disse Fabiano, enquanto Leandro anotava as propostas. Também precisamos revisar os sistemas elétricos e hidráulicos para evitar qualquer outro tipo de acidente, completou. Durante uma das inspeções de rotina, Fernanda descobriu novos problemas estruturais no prédio. Precisamos agir imediatamente para evitar qualquer risco aos moradores, disse, mobilizando todos para resolver a situação. Vamos fazer uma reforma completa e garantir que o prédio esteja em perfeitas condições. Com a descoberta dos problemas estruturais, a síndica rapidamente mobilizou os moradores para iniciar as reformas necessárias. Reforçaram os alicerces, atualizaram os sistemas elétricos e hidráulicos e instalaram câmeras de segurança e alarmes em todas as áreas comuns. Vou garantir que, sob minha liderança, todos se sintam bem aqui e que o prédio seja o mais seguro e acolhedor possível para todos, disse ela, coordenando os trabalhos. Gustavo liderou a equipe de inspeção, assegurando que cada detalhe fosse cuidadosamente verificado. Precisamos ser meticulosos para evitar qualquer problema no futuro, explicou Gustavo, enquanto trabalhava lado a lado com os outros moradores. Depois de semanas de árduo trabalho, as reformas e melhorias foram concluídas, cada uma contribuindo cada vez mais para a segurança do prédio. Fernanda, Gustavo, Adelaide, Leandro e Fabiano se reuniram para celebrar o sucesso. Conseguimos! Nosso prédio está mais seguro, sem a presença daquele homem, e mais unido do que nunca. Vamos brindar, disse Fernanda, levantando um copo. Adelaide sorriu, sentindo-se finalmente em paz. Estou tão orgulhosa de todos nós. Superamos tantos desafios e saímos mais fortes, disse, segurando a mão de Gustavo. Leandro, agora em um caminho de redenção, sentiu uma nova esperança. Aprendi tanto com tudo isso. Estou comprometido a fazer a diferença e garantir que nunca mais passemos por algo assim, disse, determinado. Fabiano, satisfeito com o resultado de sua investigação, sentiu um profundo senso de realização. Vocês fizeram um trabalho incrível. Foi uma honra ajudar a garantir a segurança desta comunidade, disse, apertando a mão de Fernanda com a certeza de que estavam no caminho certo. Fernanda, Gustavo, Adelaide, Leandro e Fabiano celebraram juntos. O sentimento de realização e esperança impregnava o ambiente, enquanto a comunidade se unia em um novo começo, mais forte e mais unida do que nunca. Na prisão, Renato se sentava na fria e dura cama de sua cela, os pensamentos em turbilhão.
Como caí nessa armadilha? Murmurava para si mesmo, com a voz carregada de frustração e arrependimento. As paredes de concreto pareciam se fechar ao seu redor, enquanto ele lembrava dos momentos em que acreditava que tudo estava sob seu controle. Malditos, me traíram, sussurrava, apertando os punhos com raiva impotente. O som distante dos passos dos guardas ecoava, mas Renato estava preso em sua própria espiral de pensamentos sombrios. Se ao menos eu tivesse feito as coisas de outra forma, lamentava, com a amarga realidade de sua situação pesando cada vez mais sobre seus ombros. No prédio, durante a celebração final, todos refletiam sobre suas jornadas e o impacto dos eventos recentes em suas vidas. Gustavo, segurando a mão de Adelaide, sentiu uma onda de gratidão por ter fortalecido a relação com sua mãe. Tudo o que passamos nos fez mais fortes e unidos, pensou. Fernanda, emocionada, olhou para os rostos felizes dos moradores e sentiu uma profunda satisfação por ter reconquistado a confiança da comunidade. Conseguimos isso juntos, como uma verdadeira família, refletiu, enquanto a festa continuava. Leandro e Fabiano discutiam planos para continuar melhorando a segurança do prédio. Precisamos manter a vigilância e garantir que todos saibam como agir em emergências, disse Fabiano. Leandro, agora em um caminho de redenção, estava decidido a fazer a diferença. Nunca mais permitirei que algo assim aconteça. Estou comprometido em proteger nossa comunidade, afirmou. A colaboração entre eles era um sinal de que a segurança do prédio estava em boas mãos. Gostou da história de hoje? Comente a sua opinião, e se inscreva no canal, para receber nossas belas histórias. Ative também o sininho das notificações.